Produtores rurais podem acessar dados oficiais referentes à produção, obter informações e orientações utilizando ferramentas disponibilizadas pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul. Está aqui com a gente o Eduardo Vergar, que é um dos responsáveis pela administração do Sistema de Defesa Agropecuária da Secretaria, e veio nos contar mais detalhes. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Irineu. Eduardo, esse controle que está sendo feito agora, na verdade, é a modernização de um controle que já existia antes. Quer dizer, antes existiam lá os fichários, mas se sabia da movimentação dos animais, da vacinação, tudo isso já era controlado. Quer dizer, agora vocês estão modernizando isso, né? Exatamente. O processo mudou de uma forma tradicional, através de fichários, né? E se inseriu um sistema para controle, um sistema informatizado. E com isso, então, o Departamento de Defesa Agropecuária, que é um órgão da Secretaria da Agricultura, durante o ano de 2012, iniciou então a abertura dessas informações para os produtores poderem fazer o acesso de uma forma mais rápida. Ele sempre pôde buscar as informações referentes aos seus rebanhos, ao controle das suas propriedades. Só que agora isso está disponível para ele através do acesso via internet ou pelo telefone celular. Como é que funcionava antes, Eduardo? Ele ia lá na secretaria, num posto da secretaria, como é que funciona? Isso, o produtor buscava as suas informações junto a um escritório local da Secretaria da Agricultura, que são as tradicionais inspetorias veterinárias ou postos veterinários. Então, através da presença dele nos escritórios, ele fazia as solicitações para buscar informações ou documentações que ele necessita para o cotidiano dele. Bom, hoje ele não precisa mais, então, fazer esse trajeto. Ele pode ir de casa mesmo, se ele tiver uma linha de celular, se ele estiver conectado e tiver uma banda larga, ele pode, de casa mesmo, atualizar esses dados pelo computador, é isso? Isso. Ele hoje pode fazer a atualização dos dados para correspondência e para contato, né? Buscar o saldo de animais dentro das categorias, das diversas espécies, ver as suas propriedades, como são as suas movimentações. É permitido a ele, então, fazer o acompanhamento de toda a sua conta. Tudo que for registrado, nascimentos, as mortes que ele declarar, todo o histórico fica registrado e ele tem o acesso para poder buscar isso. E quais são os itens monitorados hoje? Quer dizer, vacinação, movimentação do Vacinação, gado, o gado que entra, que sai, que vai para o abate? Nascimentos, diversos tipos de movimentação, se o animal é direcionado ao abate, ele sabe o frigorífico que ele foi destinado, ele tem como acompanhar a movimentação de uma propriedade para outra, se houve realmente a chegada dos animais nessa propriedade onde ele enviou, da mesma forma que ele também pode confirmar que tenha recebido animais de algum outro produtor. Se, por exemplo, começar a aparecer lá, a secretaria percebe que em uma determinada região estão sumindo animais, desaparecendo animais, isso pode ser indício, por exemplo, de um surto de doença, de uma irregularidade? Sim, um dos papéis da secretaria é fazer a vigilância, é uma vigilância ativa e um dos fatores que a gente monitora são os quantitativos de rebanho. Então, através disso, havendo uma suspeita ou algum desaparecimento significativo de animais, alguma equipe da secretaria comparece ao local até para conversar com o produtor e saber qual a situação, por que está havendo essa diferença entre o controle oficial e o que realmente está alojado no campo. Sim. Isso pode ajudar também a controlar o abigeado? Ajuda, sempre ajuda não acaba, mas ele auxilia em função de que existe esse controle e com isso, no momento em que a gente consegue desonerar os nossos escritórios, é possível liberar os nossos servidores também a atuar mais no campo, a fazer fiscalizações, fazer barreiras, e isso são fatores, né, que ajudam a inibir um pouco mais a atividade. O controle de chegada de animais a frigoríficos também é importante, isso é uma forma de saber que os animais saíram e chegaram lá e quantos chegaram. Sim. Bom, os frigoríficos têm de também fazer parte desse sistema e atualizar os seus dados, né? Então, nesse caso, pode ajudar também a controlar o abate clandestino, digamos, ou não? Sim, principalmente no sentido de que todo animal que for baixado de uma propriedade, né, ele tem que ter um destino. Ou ele vai para outra fazenda ou ele vai para o frigorífico. Se ele sumir no meio do caminho, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo. Então, por isso, a confirmação de chegada pelo destinatário. Então, aqueles animais que saem de uma propriedade e não chegam no destino, bom, as nossas equipes têm que fazer a visita nas duas propriedades para saber o que houve. Se saiu realmente do lugar que diz e se realmente não chegou no destino. E, quer dizer, nesse sentido, eu acho que pode ajudar, sim, a controlar o abate clandestino. Ajuda. Né? Porque tem essa ferramenta. E o produtor, se ele não declara corretamente, o que acontece?
Anualmente, o produtor é obrigado a declarar, né? Então, no caso de declarações que não fechem com a realidade, isso vai acabar sendo percebido durante as movimentações. Se ele quiser movimentar animais e ele não tem o quantitativo, sim. ele não consegue movimentar. Então, aí o alerta de que algo há na propriedade. Sim. Se tem necessidade de fazer uma conferência do rebanho, recolhe o rebanho e se faz a contagem e classifica os animais. Sim. Agora, qual é hoje o universo de produtores ligados à pecuária no estado e qual é o percentual de produtores que já estão fazendo essa atualização online? O total de produtores hoje está na faixa de 370 mil produtores cadastrados conosco, né, que tem algum tipo de exploração pecuária. E hoje, com acesso e senha para buscar o serviço, 4.600 produtores. Então é muito pouco, É pouco ainda. Um pouco mais de 1%. Exatamente. Precisa até mais divulgação, conhecimento, as pessoas começarem a se acostumar exatamente em ter essa ferramenta. E isso também facilita muito a vida dele, porque não necessariamente ele precisa ir exatamente no escritório. Ele pode não ir à cidade, ir em algum local que tenha, numa lan house ou até mesmo num sindicato rural e fazer o acesso, buscar suas informações. Eu acho, né, Eduardo, que é interessante também para o produtor entender que ninguém está querendo bisbilhotar a vida dele, a fazenda dele e tal, mas são dados que interessam à coletividade, quer dizer, interessam à economia do Estado, interessam à saúde pública, são questões de segurança, né, tanto segurança alimentar quanto de saúde pública. Então, quer dizer, é importante que o produtor se sinta também confiante nesse sistema para aderir ao sistema. Exato. Isso, o papel que a Secretaria e a Defesa Agropecuária faz, ele é um papel com cunho da sociedade. Né? E essa relação entre o serviço oficial e o produtor rural, ela tem que ser uma relação de parceria. O nosso objetivo, né, é garantir que ele tenha um rebanho saudável e isso garantir a preservação de mercados e conquista de mercados. Uma doença que atinge uma área onde tem um comprometimento de mercado, toda a comunidade sofre. Toda, até mesmo comércio, restaurantes, lojas, tudo tem um prejuízo. Como a gente já viu no passado acontecer, né, o impacto econômico ele é bastante grande. Afeta a vida de todo mundo. Para fazer isso, participar disso, pode ser um computadorzinho comum, um notebookzinho, até mesmo um celular, um smartphone. Um smartphone. Através do smartphone também, são um pouco mais restritas as funcionalidades em função do tamanho, mas as consultas são as mesmas e as interações que ele pode executar também são as mesmas. A forma de visualizar é melhor através de um computador portátil, claro, né? Mas o telefone mas vocês é disponível. têm também, digamos, um aplicativo para celular, para smartphone. Para o smartphone. Muito bem, então fica aí então essa dica aí para os produtores que ainda não aderiram a esse sistema, que procurem, facilita a vida de todo mundo, não precisa pegar o carro, ir até a cidade, resolver um problema, resolve tudo pelo computador, em casa, muito mais prático, até pelo celular, muito mais prático, mais simples. Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui, um bom domingo para você.